Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast espírita. Meu nome é Cíntia Sueli, eu faço parte do Movimento Espírita Catuense e hoje estou aqui com mais um tema a ser discorrido. Vamos falar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 3, todo aquele que se eleva será rebaixado. E antes de mais nada, pediremos a todos que agora possamos nos concentrar e brevemente iremos entrar em conexão com o alto. Amado Mestre Jesus, se conosco, hoje, agora e sempre, nos momentos os quais estamos enfrentando, de cenários difíceis, de duras perdas. Se conosco, Jesus, nos fortalecendo, abrindo mais as nossas mentes para os ensinamentos, abrindo nossos corações para os sentimentos, a afetividade, o amor. Nos fortalece, nos coloca, Pai, ao serviço, sendo servidores do bem, do amor, do Evangelho do Cristo. E com essa prece, nós damos aqui o nosso bate-papo, o nosso início do nosso bate-papo, rogando a espiritualidade maior que se faça presente e que nos auxilie com esse intuito. Que assim seja. Bem, o que é preciso entender por pobre de espírito? Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade, que Jesus não cansa de enfatizar como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele resumiu assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Jesus usa a criança como exemplo de simplicidade de coração e diz: Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. A base do ensinamento de Jesus está nessas palavras. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Prestemos atenção. Os que foram humildes na terra encontram-se em melhor situação do que aqueles que foram orgulhosos e poderosos. Ao morrer, os simples e os humildes levam consigo aquilo que constitui a verdadeira grandeza no céu, ou seja, as virtudes. Os ricos e poderosos deixam na terra tudo que fazia sua grandeza e que não podem levar para outra vida, isto é, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem importância verdadeira. Precisamos nos atentar e destacar por esses esclarecimentos o que nós podemos entender desses ensinamentos do Cristo. Nós estamos falando de formatos onde ricos e poderosos, simples e humildes. E o que poderemos entender com esses destaques? Se ampliarmos nossos entendimentos, estaremos sim colocando todas aquelas pessoas ricas e poderosas no lugar de orgulhosas? Será que realmente é nesse ponto de vista que entendemos que assim a vida nos mostra? Ou será que todos os humildes, eles realmente estão neste lugar de humildade, da singela e pura humildade a que o Cristo relatou? Precisamos prestar atenção. A vida, ela está a todo momento nos dizendo
que isso não é o mais importante, porque nós estamos atribuindo sempre numa dimensão material. Nós estamos sempre colocando na balança a importância dessa dimensão. Os valores materiais, eles estão sempre quase munidos de força e poder e estão acima dos valores morais. Então, precisamos observar que nesse destaque, onde são colocados os ricos, os poderosos, e os simples e os humildes, nós precisamos sim nos atentarmos para que a gente não fique pensando, na verdade, nas questões e os valores que eu estou atribuindo. Quais são esses valores que eu sempre atribuo? Quem eu realmente considero como uma pessoa orgulhosa? Será que o rico, o poderoso, o que tem uma ascensão na sua vida, ele sempre está nessa posição? Será que aquela pessoa que se apresenta para mim, à sociedade, à família, aos amigos, como uma pessoa humilde, será que ela está exatamente exercendo a pura e mais singela humildade? Então, a gente passa a entender que o materialismo, ele obscurece a nossa mente. E a vida, ela está o tempo todo nos convidando. O tempo todo. A própria pandemia é um cenário onde ela nos coloca e nos diz, nos convida o tempo todo a olharmos para dentro. A olharmos não os valores de fora, olharmos para os valores que estão internamente dentro de nós. Ela vai nos dizendo a cada tempo que não dê importância a tudo isso. Não coloque a matéria como um elemento de tal importância. Saiba se relacionar com a matéria, mas não a coloque em um pedestal, porque ela não é dessa certa importância. Assim, se você encontra, pela essa lógica materialista, um entendimento que você consegue mudar tudo que está fora de você, para também mudar tudo que há dentro de você, você precisa começar a pensar qual é o predomínio que eu levo na minha vida. Eu coloco a vida material acima da minha vida moral? Como é que eu me comporto? Eu consigo mudar meu tom de voz? Eu consigo não falar determinadas palavras? Eu consigo usar de determinados gestos para que eu possa mostrar a todos que eu sou uma pessoa humilde. Mas o que você acha que isso transforma você? Você acredita que realmente você se transforma? Infelizmente, nós não olhamos para nós e para os outros pela perspectiva psicológica ou filosófica, de não olhar o ser humano por dentro. Nós olhamos apenas a questão material. Porque se pensarmos numa lógica de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que podemos pensar que fazia várias caridades, dando comida aos pobres e vulneráveis. Então, eu também terei um ato de acolher, de dar comida, de ajudar esses pobres e vulneráveis, pelo ato de ser humilde. Mas não é o ato que vai te salvar, porque não é a falta de atos que é a nascente de todos os males, é o sentimento, é o lugar que eu ocupo de mais importância, é o lugar que eu me refiro na vida. Como eu estou diante de todos, como eu me coloco perante todos nós que estamos no mesmo barco, na mesma situação, juntos. E nenhum é mais do que ninguém. Nenhum de nós é mais do que ninguém. Nós não estamos falando de mudança de fora para dentro. Não estamos dizendo que é fácil você deixar seus vícios, suas ervas daninhas, jogando-os para fora facilmente e trazendo uma humildade hipócrita, como o próprio Cristo nos alerta. Não é essa lógica de fingir ser humilde e bonzinho para que Deus recompense depois, porque isso não é sincero. O princípio da alternância entre a posição dos orgulhosos e dos humildes é explicado pelo Espiritismo através das sucessivas reencarnações,
onde o espírito, ora, apodera-se da matéria com quantidade, por outra hora, não possui nenhuma posição elevada. E assim, ele vive adiante, hora e outra, alternando este lugar para aprender, para poder perceber-se e ter o sentimento burilado, o mais puro e singelo sentimento da humildade, vivendo em abundância material ou não. É interessante analisarmos essa discussão por um viés muito mais profundo e psicológico e filosófico, onde o psicólogo Marlon Reikendal ele traz essa análise, onde ele diz assim: você não escolhe ser orgulhoso ou humilde. As coisas são o que são, consequência de construções muito mais profundas e complexas do que imaginamos. A personalidade não é uma simples fachada de prédio que se pode mudar com uma camada de tinta. Se você quer ser diferente do que é, primeiro precisa aprender a aceitar sua condição atual. Depois, dialogar com isso que se apresenta para entender as fundações profundas no ser. Somente analisando a profundidade é que você descobrirá o que é ou não possível mudar. E assim, chegamos ao final de mais um podcast espírita, levando o Evangelho de Jesus até você. E agradecemos pela espiritualidade maior, pela participação amorosa e sempre dos nossos amigos, os benfeitores espirituais. Desejamos a todos boas vibrações, de bênçãos, de saúde, de paz e de muita, muita luz. Que o ano de 2022 chegue repleto de muitas bênçãos, de muitas prosperidades para todos nós. E assim concluímos, agradecemos ao nosso irmão maior Jesus. Que assim seja. Importante analisarmos essas frases e percebermos que o quanto nós podemos estarmos nesse predomínio de valores materiais, o quanto nós podemos colocarmos a nossa vida nesse pedestal, né? Olhando muito com os valores egóicos do que é o poder, do que é o bem material, do que é um status, do que é ser intelectual, ter aquisições materiais. Então, nós podemos estar o tempo todo nos traindo, né? Observando que a vida que a gente leva, como a gente se comunica, como a gente se relaciona, como a gente se interrelaciona. É importante a gente fazer esse esforço, essa análise, para que a gente possa realmente começar a perceber, né, como eu vou me colocando no mundo, como eu vou agindo no mundo. E se eu tenho a oportunidade da reencarnação, para que eu possa, a cada momento que eu me apresente, ora, enquanto orgulhosa, orgulhoso, enquanto humilde ou simples, eu possa realmente experienciar e aprender esse sentimento da humildade. Aprender com esse sentimento singelo, onde ele vai me levar a outras virtudes. Mas o que realmente eu não posso fazer é fingir. Fingir para os outros, fingir para a sociedade, fingir para os amigos, fingir no trabalho, fingir para mim mesmo que eu sou boazinho, boazinha, bonzinho, que eu sou humilde, que eu faço caridades, que eu não tenho orgulhos e que eu sou
essa pessoa que eu tenho essa tinta, que eu oro, hora e outra eu venho e coloco uma camada. Essa sim, eu não posso deixar com que a minha vida se dedique a sempre ser uma imagem do que eu não sou, uma imagem do que eu invento, do que eu me modelo para mostrar a todos o quanto eu sou uma pessoa boa, o quanto eu sou uma pessoa humilde. Nós precisamos entendermos, quando Jesus nos alerta, que o reino dos céus está dentro de vós, porque ele cita, ele nos coloca que o aspecto divino, ele existe em nós, ele está em nós. Só que nós precisamos descentralizar a nossa função egóica, o nosso ego. Nós precisamos nos esforçarmos para tirar esse ego que vive no centro, que direciona a nossa vida, que direciona o nosso pensar de maneira inadequada, muitas das vezes errônea. Nós precisamos pensar que o ego, ele se assenta em um materialismo que é completamente contrário à lógica do reino dos céus, né? Quando a gente imagina que o ego ele está levando a sempre a pensar no outro nessa lógica materialista, enquanto o aspecto divino nos leva a altruísmo, à alteridade, à empatia do outro. Assim, nós conseguiremos sempre enxergarmos uns aos outros com maior caridade, com maior humildade. E assim, chegamos ao final de mais um podcast espírita, levando o Evangelho de Jesus até você. E agradecemos pela espiritualidade maior, pela participação amorosa e sempre dos nossos amigos, os benfeitores espirituais. Desejamos a todos boas vibrações, de bênçãos, de saúde, de paz e de muita, muita luz. Que o ano de 2022 chegue repleto de muitas bênçãos, de muitas prosperidades para todos nós. E assim concluímos, agradecemos ao nosso irmão maior Jesus. Que assim seja.